Esse é o terceiro vídeo da falácia Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Quando o artista faz um quadro, ele sempre assina. Quando um criador cria qualquer coisa, ele assina a criatura. Quando o inventor inventa qualquer coisa, ele patenteia. Isso é normal. Assim, quando Jeová criou, entre aspas, o homem, ele colocou a assinatura dele no homem, ou deveria ter colocado. Bom, por que a gente sabe que a assinatura de Javé está errada na criação dele, ou seja, no homem? Ora, pelo resultado, pelo que demonstra ser esse homem. Então, o que acontece? Um artista faz uma obra maravilhosa, ele assina essa obra, a assinatura dele é maravilhosa. Um artista faz uma obra medíocre, a assinatura dele é medíocre. Não pode haver uma grande obra com assinatura medíocre, não pode haver, enfim. O que prova que a assinatura do criador no homem é uma assinatura fajuta, capenga, é o resultado dessa criação, ou seja, do homem, é o resultado dessa criatura. O que prova que uma obra é bem feita, a assinatura do criador. Então, a maioria das raças que visitam a Terra são da mais alta tecnologia, só que também, contrariamente, da mais baixa moralidade, a ponto de pegar uma pessoa a pulso, fazer o que quer com ela, torturar, abduzir, fazer filho nas mulheres, pintar o sete. Mas uma coisa é provada, a assinatura de Deus, que não é nada de um cara bom, está perfeita neles. Como é que a gente sabe? Os caras, a maioria das raças tem um DNA de 3 fitas totalmente ativo. Um cérebro com 90% funcionando. Quer dizer, a assinatura do Criador tá boa neles. Agora eu vou dizer o que é a assinatura do Criador e como é que ela está no DNA. Eu vou ter que botar o celular para o outro lado agora, para mostrar. Então o que acontece? O nome de Deus é Iode, Re, Vode, Re. O Iode vale 10, o Re 5, o Vode 6, o outro Re 5. 10, 5, 6, 5. Isso está no DNA dos extraterrestres. 10, 5, 6, 5. Para quem entende de biologia, há uma forma de fazer os cálculos e encontra esses números ou essas letras no DNA humano, que é A, C, T, G. Só que isso aqui está corrompido disso. O que acontece? Nos extraterrestres, o nome de Deus, Iode Re, Vode Re, 10, 5, 6, 5, perfeito, 70%, 100% do DNA ativo, 90% do cérebro funcionando. No homem, é 10% do cérebro ativo, 70% do DNA desligado, tanto que os cientistas chamam de DNA lixo. Então, o que acontece? Jeová, para que o homem não se tornasse um ser igual aos outros filhos dele que estão pelo universo, os ETs de alta inteligência, riscou isso aqui, ou seja, os ajudantes de Jeová, os demônios riscaram isso aqui do DNA, que deveria ser o DNA humano. Então, o Re que era 5 virou um Vode, riscando isso aqui, vira 6. O Vode já vale 6, o outro Re que valia 5, riscou isso aqui, virou um Vode, vale 6. Então, o que era 10, 5, 6, 5, no homem tá Iode, Vode, Vode, Vode. 10, 6, 6, 6. O número do pazu, o número do escravo, o número do gado, o número da vaca, o número da galinha. A terra é uma granja. O homem é simples carne para alimentar os deuses. O grande deus, o dragãozão, e os filhos deles. Os ETs traidores, ou seja, aliados de Javé e traidores do espírito humano. Então, é assim que está. No DNA do homem, o nome de Deus foi riscado, foi modificado. Ele fez isso para que o homem não tivesse a inteligência que as outras raças, os outros filhos dele do universo têm, os servão principais dele, que tem o Iode, Re, Vode, Re, 10, 5, 6, 5 no DNA, enquanto no homem está Iode, Vode, Vode, Vode. O 10, 6, 6, 6. O número da besta, o número do pazu, o número do gado, o número da galinha, enfim, o número do escravo perfeito. É assim que está. Então, o que acontece? Enquanto os outros filhos de Deus estão voando pelas dimensões no espaço em discos voadores, naves espaciais, naves mães e essa coisa toda, o homem está aqui voando num aviãozinho movido por óleo diesel, movido a querosene. Enquanto os ETs são capazes de manipular inclusive a luz, o homem está aqui preso nessa gravidade que arregaça com a coluna do homem, porque ela é muito pesada para a coluna do homem, que uma vez que foi mexido ficou um serzinho delicado, frágil, enfim, só serve para alimentar Deus e os deuses filhos dele.
Enquanto a terra fornece alimento para todos os outros animais, o homem tem que se virar nos 30 para arrumar o que comer. Enquanto a terra é mais ou menos normal para os outros bichos, é um planeta completamente hostil para o homem. Enquanto os deuses ou os ETs que estão viajando pelo universo têm 70% do DNA ativo, o homem tem 70% do DNA, chamado pelos nossos cientistas de DNA lixo. Está completamente desativado, eles não têm a menor ideia para que é que serve. Isso faz com que o homem não seja capaz, nesse estágio, de compreender nunca, nem de conseguir as respostas que falam assim, de onde vim, porque estou aqui, para onde vou. O homem não foi ensinado a pensar nisso. Esse DNA inativo e o cérebro também fez que o cérebro do homem, os 10% que funcionam, ainda funciona com o freio de mão puxado. O homem não é capaz quase de raciocinar. É capaz apenas de seguir padrões, aquilo para que foi programado. O homem é habituado a seguir padrão. Coloque-se um padrão, crie através de mensagem subliminar padrões de pensamento no homem. Esses padrões de pensamento viram hábitos, viram crenças, viram essa coisa, e essas leseiras todas dirige o homem. O homem é um ser feito para seguir, só sabe obedecer ordem. E além do mais, é um escravo que nem sequer sabe que é escravo, do tipo que a maioria da humanidade tem aquele exemplo que fala assim, e quando um homem acha que está sofrendo, aí ele toma alguma coisa para se anestesiar, enche a cara de cachaça, mergulha nas drogas, usa o sexo como um meio de fuga, e aí fala assim, a gente sofre, mas nós goza, nós sofre, mas nós goza. Ou seja, é um ser perfeito para ser escravo, é uma vaca perfeita, é o gado perfeito. Normalmente tem bicho que se você aperreia ele dentro do curral, ele chuta o dono, pinta o sete, pula por cima do curral, dá coice para todo lado, o animal e vaza. Mas o homem não. O homem, quando está sofrendo, ele caça alguma coisinha para anestesiar o cérebro, para não pensar, para não descobrir, para não abrir os olhos. É o escravo perfeito. Cérebro desativado, DNA desativado. Enfim, é o gado perfeito. É o alimento perfeito. E ainda tem pessoas, hoje, por exemplo, no Brasil há uma coisa muito curiosa, tem uma ruma de gente aí, tem um cara, por exemplo, chorando, falando num vídeo dele chorando, eu tenho sangue do povo judeu, porque eu sou o povo eleito e eu sou tal, e Deus é meu Deus, eu tenho sangue. Uma ruma de pá azul, de gente tapada no Brasil. Tem 2 programas aí, inclusive um de televisão, porque o povo brasileiro é descendente do judeu, porque nós somos judeus e os judeus vieram para cá. A mídia, que só existe para fazer a cabeça do gado, ensinando o brasileiro a se orgulhar por ser judeu. E aí tem cara que chora, tem um com uma bostinha de vaca em Recife, porque eu descobri minha ascendência, porque eu sou judeu, e aí Jeová, meu Deus, e com uma bostinha de gado na cabeça, fazendo uma imitação ridícula do hebraico, cantando um cantozinho lá. Cara, é brincadeira um negócio desse. Os caras, porque tem uma gota de sangue nos 5 litros de sangue, porque tem uma gota de sangue judeu nos 5 litros de sangue dele, acha que são a última bolacha do pacote. Aí acha que o judeu perderam as graças de Jeová e agora o brasileiro é que é o povo eleito. Cara, é brincadeira um negócio desse. Até parece que Jeová é o melhor Deus do universo. É só ler a Bíblia do cara e descobre quem é ele. E aí fica esse gado tapado, que não é capaz de usar o cérebro, entendeu? Os 10% estão com o freio de mão puxado, se orgulhando por ser judeu. Esquece, não preste atenção o que foi que Jeová fez com os judeus legítimos, tipo o povo madianita, que mandou matar até as criancinhas. E o cara acha que Jeová vai agir de forma diferente com o cara, porque nos 5 litros de sangue dele tem uma gota de sangue judeu. Acorda, gado, é hora de acordar, é hora de pensar, é hora de... Enfim, você só tem um poder de decidir como você quer morrer. Você só tem um poder a dizer não a qualquer Deus que seja tirano. Se você quer adorar algum Deus, pense no espírito incriado que está dentro de você. Terminando esse vídeo, eu vou gravar um explicando, continuar falando sobre os ETs, dividir ele em 2 grupos e dizer quem são os ETs.